Tema de hoje, lições da África, momentos únicos. E eu gostaria que nós orássemos nesse momento. Os textos bíblicos eu vou te dar bem mais adiante, quando eu vou resumir aqui a mensagem com vocês. Antes eu vou pedir que você já segure na mão de quem está do seu lado. Nós vamos orar nesse momento e vamos pedir a graça do Senhor sobre nós aqui. Vamos pedir assim para Deus: Deus, fala comigo. Peça para Deus assim: Deus, usa esse tempo para falar algo ao meu coração, falar algo que eu preciso ouvir da tua parte. Faz isso nesse momento, pede para Deus para falar com você. Eu vou me unir com você em oração daqui a alguns segundos. Orem. Pai querido, eu me uno com meus irmãos nesse momento. Peço graça do Senhor sobre a minha vida e sobre todos aqueles que vão ouvir. Seja esse um tempo de inspiração. Que o Senhor use essas lições, imagens, palavras, frases, textos bíblicos, revelação do Senhor, para mexer com a nossa vida, nossa estrutura, nossa família, nossa mente, nosso coração, e levar-nos a ter uma experiência ainda mais profunda com o Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, eu cheguei de uma viagem que fiz e faço, se possível, quase todos os anos, né, nesses últimos anos. Apenas no ano passado não me foi possível fazer. Se trata de uma experiência que Deus abriu uma porta para nós. Algumas pessoas nos perguntam: mas por que lá na África, um lugar tão longe, por que não aqui? Aliás, esse negócio de lá é tão longe, por que não aqui? Vamos parar de ser egoísta, quer dizer que eu vou ajudar o Brasil, não vou ajudar a África? Eu não sou cidadão brasileiro, eu sou cidadão do céu, entendeu? Então, nós devemos olhar o mundo inteiro como sendo a nossa paróquia. É assim que John Wesley, por exemplo, nos ensina. A nossa paixão deve ser por qualquer lugar em que Deus nos abrir portas. A Bíblia mesmo, quando fala para os discípulos, disse para vocês: serão minhas testemunhas, não diz primeiramente em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria, os confins da terra. Não é assim que está o texto. Está tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. É onde Deus nos mandar. É aí que nós devemos ir. Nós realizamos já obras sociais na nossa região, estamos iniciando também algumas no Nordeste brasileiro, mas apareceu uma porta aberta para nós lá na África. País Moçambique, na região da Zambésia, mais ao norte, e lá, conhecendo diversos lugares, fomos parar especificamente em uma ilha chamada Nyansunj, um lugar que não tem infraestrutura, e não haviam cristãos naquela região. Então, alguns anos atrás, um irmão querido chamado Antônio Máquina, ele é um moçambicano que ligado a Jocum, Jovens com uma Missão, acabou se deslocando para aquele lugar e querendo viver o Evangelho entre aquelas pessoas. Foi Máquina que usou uma das frases que mais me marcaram. Ele diz assim: eu quero, chegando lá, eu não pretendo falar muito do Evangelho, eu quero viver o Evangelho. Se as pessoas não virem nada em mim, eu não tenho nada para falar para elas. E foi o que ele foi fazer, foi servir aquele povo, e aos poucos foi conquistando aquele povo. Me lembro que já em 2011, quando estive lá,
consegui me reunir com um grupo de pessoas que já chegava perto de 20 e poucas pessoas. Eu imaginava que o número já tivesse perto de 30 pessoas agora. Nós temos lá um número aproximadamente já 70 convertidos naquela região, todos batizados e tudo mais. Uma coisa maravilhosa de ver a obra de Deus que está se levantando naquele lugar. Mas deixa eu contar um pouquinho de viagem, um pouquinho de curiosidade também. Quem me recebeu lá foi esse casal querido. Deixa as telas para mim já ali, por favor. Aguardando as telas aparecerem. Logo que cheguei, fui muito bem recepcionado a um casal de brasileiros, muito querido nosso, que estão muito ligados com a gente, chamado Kleber e Débora. Kleber e Débora serviram naquele lugar. Já há muito tempo eles vão para lá, mas servem especificamente naquele lugar já há 7 anos. E chegou o tempo deles voltarem para o Brasil, para um tempo de reciclagem, é como eles entendem Deus falando com eles. E eles abençoaram bastante aquela nação, estarão de volta para o Brasil no final desse ano, vão passar aqui na nossa comunidade para contar um pouquinho do trabalho que é feito lá. Cheguei lá, fui muito bem recebido por eles, onde tivemos esse jantar gostoso. Ali vocês estão vendo camarões assados com cebolas assadas, uma comida bem típica ali da região. Para você ter uma ideia do tamanho desses camarões, eu resolvi colocar uma caneta ao lado deles, não é? E não é lagosta nem lagostim, viu? Eu conheci lagostim lá também por curiosidade, mas não é. E de lá fiquei um tempo e acabei conhecendo, quando chegamos, primeiramente, aquilo eu estou ainda em Quelimane, lá eu encontrei com Jamê estava por lá, vindo de Pemba, de outros lugares que ele estava ministrando ao norte. Chegou lá em Quelimane, teve uma reunião com pastores, conheci alguns pastores, estive ali com eles, e segui viagem para a ilha de Ansunge. Para você ter uma ideia como é que é esse lugar, essa é a trajetória que a gente faz, a gente atravessa esse rio, chamado Rio Bons Sinais, é o rio que foi, quem deu esse nome a ele foi Vasco da Gama, por isso que ele é o segundo maior rio do lugar, não é? Só quem é de futebol que vai entender isso. Segue para mim, por favor, as telas. Algumas telas do lugar, muito lindo, paradisíaco esse lugar. Chegando nessa terra, nós fomos conhecer alguns projetos sociais que são desenvolvidos nesse lugar. Dentre eles, um projeto chamado Karungu Milk. Esse nome vem porque a língua que eles falam lá é a língua Karungu. Esse projeto social começou lá no coração do Máquina, quando ele percebia a mortalidade infantil muito grande naquela região, e em contato com uma médica brasileira que cuidava de mães que sofriam as consequências do cuidado do HIV, o governo cedia para eles... Tá, obrigado. O governo cedia para eles remédios, mas esse remédio secava-se o leite da mãe e a criança acabava morrendo de fome. Então, para contornar essa situação, ele buscou recursos para conseguir distribuir leite para que essas crianças tivessem como sobreviver. Buscando parcerias, e foi bem na época em que nós os conhecemos, muitos irmãos, até mesmo da nossa comunidade, alguns recursos até mesmo da nossa comunidade, têm sido enviados para esse projeto. Somos, assim, parceiros desse projeto, assim como muitos outros voluntários ao longo mesmo de Brasil e contatos de Kleber, que têm oferecido ofertas financeiras para continuar esse projeto, têm feito esse projeto por lá. Eu não consigo controlar por aqui, por favor. Continue você. Então, algumas fotos aqui desse projeto. Vai colocando para mim, por favor. Aqui temos essa distribuição do leite que é feita nesse lugar. Essas crianças, é feito um acompanhamento, volta à tela anterior, por favor, dessas crianças através de médicos, quando elas chegam para receber o leite, máquina confere se a mãe passou no médico, o peso da criança como está, tudo isso é conferido para que tenha certeza de que o leite esteja sendo corretamente administrado por essas crianças. O problema é que algumas crianças, mesmo com o projeto do leite, algumas continuavam passando por problemas de morte,
Motivo era contaminação, a própria água que era usada para o leite das crianças. Eu não coloquei nenhuma foto aqui dos poços como eram antes, talvez uma só que vai aparecer, mas as pessoas usavam um determinado tipo de água ali que era muito contaminada, e isso adoecia as crianças. Foi aí que começamos com um projeto de construir poços naquele lugar. Dessa vez eu fui exatamente para checar os poços para os quais, há 2 anos atrás, enviamos recursos para a construção desses poços. Fomos, então, a caminho de conhecer alguns poços, e no caminho paramos aí a um posto de gasolina, não é? Onde nós fomos abastecer. Pode ir passando as fotos para mim? Aí colocando combustível na nossa moto, e fomos conhecer alguns poços. Este é um dos poços que foi feito aqui com recursos enviados da nossa comunidade. Eu não me lembro o nome, a hora que eu estava fazendo, eu não me lembrei o nome do vilarejo onde nós colocamos esse poço. Continue para mim, por favor. Este outro já é em Carungo, é um vilarejo onde mais adiante vocês vão ver que foi o lugar onde a igreja se reuniu depois. Continue para mim, por favor. Este outro poço seguido é o poço de Xerimane. Esse lugar é um lugar assim, com uma cultura bem distante de cultura como nós conhecemos em Cidade Grande. É um lugar bem diferente, bem distante do lugar, das cidades. Isso provocava, assim, a cultura local ser muito, ainda não contaminada pela cultura de cidade. Então, era normal as mulheres lá estarem vestidas somente com as partes de baixo, por exemplo, não é? Porque elas não têm roupa suficiente para se cobrir. Muita gente nas ruas. Esse poço, por exemplo, eu tenho uma anotação aqui, que eu vou checar porque eu não me lembro de cor. Esse poço, por exemplo, ele serve 3 comunidades, não é? 3 vilarejos. Nesses 3 vilarejos, nós temos em torno de 180 casas em cada uma. Se nós colocarmos 5 pessoas por casa, o que provavelmente é o mínimo, porque normalmente se tem muita criança por lá, nós vamos ter em torno de 2.700 pessoas que são usuárias desse poço que nós colocamos aí de água limpa para eles. É assim que nós estamos servindo aquele lugar. Vai passando para mim, por favor. Para chegar nesse lugar, nós temos que passar... eu vou pedir que você me controle, então, tá bom? Eu que pauso você. Vou ficar perto da tela, assim eu consigo trabalhar melhor. Para chegar nesse lugar, você tem que ir... eu fui de moto, no caso, não é? Porque essa trajetória é feita pelas pessoas, você vê, de bicicleta, carregando pessoa, carregando coisas pesadas. São trechos muito longos. Por exemplo, eu levei de moto, do Máquina até lá, eu levei de moto quase 1 hora de moto. Para você ter uma ideia, as distâncias como são longas. Chegando no local, é isso que eu encontrei, com 2 poços lá. Um poço antigo, construído, não sabemos por quem, talvez nos tempos de domínio português, fosse algum poço para servir ali a região. Então, um poço muito antigo esse, mas bem contaminado, porque é um poço aberto, era o poço que eles utilizavam antes para beber água. Esse poço é utilizado ainda hoje para pegar água para lavar roupas, para tomar banho, e é feito dessa maneira o recolhimento da água nesse poço. E o poço que nós construímos lá no local, aqui as pessoas acabam cercando a gente, esse é o poço que foi construído pela nossa comunidade. É interessante, porque você chega no local, as crianças começam a gritar, branco, branco, e aí saem para te ver, parece que estão vendo um fantasma. É um negócio do outro mundo, gente. É estranho. Você vê que eles falam na língua deles e riem, e você sabe, estão tirando um barato da minha cara. Eu sei que estão. Porque assim como as coisas deles são estranhas para nós, as nossas são estranhas para eles. Quer ver um exemplo? Quando eu cheguei em Maputo, eu fui bem recepcionado por uma pessoa que me ofereceu carona no táxi dela. Eu fui de táxi, sentei e conversei com o motorista. E eu falei, muito prazer, qual é o seu nome? Ele, Arroz.
Eu, arroz. Eu falei, é um nome diferente. Ele falou, e o seu nome? Eu falei, Anésio. Ele olhou para mim e falou, é um nome diferente. Vocês veem, a recíproca é verdadeira. Não é? Continue para mim, por favor. Assim, depois que nós viajamos, ali passeamos bastante, no sentido, passeamos sim, foi longe o lugar, fomos conhecer diversos lugares, conversamos com a liderança desses lugares, fomos ver as estruturas dos poços, porque eles sofrem erosão, fomos ver se precisa de reparos em alguns lugares. Depois de toda essa conversa técnica, saímos e voltamos para o local. Fui recepcionado na casa do Máquina, aqui era o nosso jantar, sendo preparado. Pode seguir para mim, por favor. Aí a barraca onde eu fiquei hospedado, continue. Logo pela manhã, no dia seguinte, acordamos, lá nós dormimos, aquele jantar já escuro, era perto de 6 horas da tarde. Mais ou menos antes das 7 eu já estava na barraca para dormir. Acordamos perto das 4 da manhã, depois me chamaram para ir ao mercado, aí é o mercado da cidade, onde nós fomos comprar algumas coisas para comer. Por exemplo, ali eu estava comprando pão. O pão é vendido desse jeito. É aquele negócio que você chega assim no lugar e fala, eu quero esse quibe. Alguém chega assim, não, é um pão, não é? É assim. Vamos lá, segue para mim, por favor. Mas é gostoso, eu comi. É gostoso, é gostoso. Quando voltamos de lá, eu tinha marcado uma reunião para nós, eu queria reunir com os principais líderes, os primeiros convertidos, e que agora já estavam nos ajudando a cuidar das famílias novas convertidas ali na ilha. Então, eles vieram de longe para estar ali com a gente, então eu me sentei com essas famílias para conversar com eles e ensiná-los a servir. O meu tema o tempo todo lá foi amar como Jesus amou, servir as pessoas como se nós fôssemos Jesus ali para elas. Dar como Ele deu, servir como Ele serviu, amar como Ele amou, o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar aqui. Então, ensinando essas famílias a serem luz no mundo, naquele lugar, ensinando-os a realizar obras, servindo os seus vizinhos também. Foi um tempo muito precioso e muito gostoso que eu tive com essa liderança da igreja naquele lugar. Máquina, para tentar evangelizar um pouco mais, criou também um grupo de futebol. Futebol lá, as pessoas são apaixonadas por futebol naquele lugar, gostam demais. E aí, o time do Máquina, o único aí que está uniformizado, foi uma doação que ele conseguiu, o outro time não tinha uniforme, que é o time que está jogando contra eles, e ninguém tem chuteira também. Mas foi um tempo muito divertido de vê-los jogando ali. Continue, por favor. Aí eu quis sair para... Aí nós tivemos um tempo junto, já era tarde, à tarde para a noite tivemos reunião com a liderança e conversamos entre nós, jantamos e dormimos cedo novamente. No outro dia, logo pela manhã, volta para mim, por favor. Era o dia de se reunir com a igreja. E essa igreja simplesmente me fascina o jeito deles. Uma igreja com características tribais. Senta-se em círculo, se dança bastante, é o jeito deles cantarem e celebrarem a Deus. Mas o que eu gostei foi de ver como as pessoas chegavam no local. Eu cheguei no local mais ou menos ainda 1 hora antes de começar a reunião, tivemos que andar um bom trecho a pé, porque não chega carro, tem lugar que só tínhamos, para todas aquelas 70 pessoas, nós só tínhamos 2 irmãos que tinham moto, alguns 4 ou 5 que tinham bicicleta, e então o resto vem tudo a pé. Então, eu, por um momento, peguei a câmera e filmei o povo chegando para o culto. Imagine você, por exemplo, quando está aqui domingo de manhã, vendo o povo chegando para o culto aqui na Carisma. Vamos ver o povo chegando para o culto dessa Carisma de lá. Vamos ver como é que é. Olha só, que gostoso. Vindo lá no meio do mato. Começando a filmar aqui a gravação. Opa, tem áudio. Do pessoal vindo para a reunião da igreja. Ali o pessoal está cozinhando, já preparando para o tempo de comunhão que nós vamos ter mais tarde. Comer junto faz parte do culto. Aqui. Vamos aqui para o local de reunião da igreja. Já tem alguns reunidos ali.
está vendo aqui o pessoal da Igreja Carungo. É isso, uma filmagem rápida, apenas para vocês terem uma ideia de como é o ambiente de reunião da igreja naquele lugar. Pode passar as próximas fotos. E aí vem dança. É o tempo da gente dançar juntos, cantar juntos, esse período de cânticos e dança. Eu estou falando de alguma coisa em torno de 1h30, quase 2 horas, que a gente canta, dança, em roda, em círculo. São cânticos que não existe um dirigente de louvor, qualquer pessoa pode começar um cântico que todo mundo repete, e assim vai. E quem lembra um cântico novo, puxa, e alguém lembra um outro, puxa, são os puxadores de cânticos, é assim que é a reunião. E aí vem o tempo da ministração também. Eu acostumado a ministrar aqui menos de 1 hora aqui com vocês, lá 1h30 você termina e o pessoal fala, ué, cansou já? Não é? E eu cansado mesmo, né? Mas foi assim. Eu fiz questão de ensinar algo ali para os irmãos, eu ensinei para eles a dar. Fala, Nésio, como assim? Exato. Algumas daquelas pessoas têm, por exemplo, para viver só 2 peças de roupa. E você talvez me fale, mas por que você vai ensinar para uma pessoa assim que ela tem que dar? Porque você tem que plantar para você colher. Você tem que ter um coração generoso. Não importa a quantidade do que você tem. Generosidade não é medido pela quantidade que você tem. Generosidade não é coisa de gente rica. Generosidade é coisa de gente boa. Então, eu estava ensinando para eles a generosidade. É importante isso. Aliás, quem diz isso é o próprio João Batista, quando fala de arrependimento, e as pessoas dizem para ele, o que faremos, pois? E ele diz, se você tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Foi João Batista quem falou isso, então não estou fazendo nenhuma novidade. Ensinando esse povo a dar, a distribuir, eu ensinei para eles que eles deveriam, nas suas plantações, já plantar pensando em separar um pouco para juntar com os outros irmãos e ajudar os necessitados. Para que quando usassem uma roupa, que eles também pudessem pensar naquele que não tem nenhuma e ajudar a dar. É importante ensinar essa igreja a já nascer com o coração correto, generoso e aberto para dar. Seguindo um pouco, o que nós fizemos depois? Preparamos uma surpresa ali para eles. Eles não sabiam disso, tudo estava escondido, mas com recursos das doações enviadas, nós compramos vários fardos de roupa lá mesmo, porque ficava mais barato do que mandar do Brasil para lá, porque você paga taxa de bagagem, é muito mais caro do que comprando lá mesmo. Então, indo lá para a capital e comprando fardos de roupa, nós colocamos bastante fardos de roupas assim ao chão. Para você ter uma ideia, daria para cada uma daquelas pessoas, daria 7 ou 9 peças de roupa, inclusive calçados, para cada um, para você ter uma ideia da quantidade que nós mandamos para lá. Volta nessa foto, na anterior. Mas aí eu fiz algo. Eu fiz algo assim, eu falei, está aqui, toda isso aqui, são para vocês, mas você vai fazer o seguinte, você vai escolher o melhor que você está vendo, e você vai pegar esse melhor, que é, na sua opinião, a melhor peça que você está encontrando, e você vai doar para um dos seus irmãos aqui, ensinando-os já a praticar a generosidade antes mesmo de ter algo para eles. E aqui é uma das cenas onde um rapaz viu um calçado. Agora, um detalhe, ele não tinha calçado. Ele viu um tênis, achou que era o melhor. Pegou aquilo, mas com alegria, ele foi dar para alguém, porque era a chance que ele estava tendo agora de poder investir na vida de alguém e dar para alguém também. Essas pessoas fizeram... Lindo isso. E aqui você vê algumas fotos interessantes, né? Essa moça, por exemplo, feliz da vida de quem que está com algo nas mãos. Você vê na sua esquerda um rapaz feliz da vida porque está agora com um boné novo, ainda que seja da Hello Kitty. Lá não tem essa de roupa de homem e de mulher. Não tem. As pessoas usam mesmo roupa assim de boa. Esse conceito é nosso aqui, não é? E no meio, que não aparece bem aqui na nossa imagem, mas foi uma cena flagrada, onde um homem
pega o montinho de roupas que ele tinha, coloca no chão e começa a dançar ao redor. Ele começa a dançar ao redor, numa atitude assim, uma dança agradecendo a Deus por aquilo. Numa outra foto aparece ele com um sapatinho de criança, assim, eu não coloquei aí, mas tem, se não me engano, no Facebook que eu postei, onde ele vai mostrando com muita alegria aquele primeiro sapatinho que ele vai dar para sua filhinha. Aqui tem essas senhoras também que estão felizes. Você vê que tinha roupa para todas as idades aí, não é? É um tempo muito lindo. Boa tarde, comunidade Carisma. Volta para mim, por favor. Eu não vi que ia entrar essa cena. Eu não sabia que tinha esse vídeo, não fui eu que gravei, então eu não vi esse vídeo. Eu vi ontem e resolvi passar aqui para vocês quando estava revendo meus arquivos. São dois líderes ali, Máquina e Justino, que é esse rapaz que vocês vão conhecê-lo agora. O que me impressionou no Justino, conheço o Justino há alguns anos já, mas o que me impressiona nesse rapaz é porque você vai ver um moço que é moçambicano, que resolveu morar ali para servir aquelas pessoas. Ele fala línguas de várias tribos, ali ele fala, tem um português corretíssimo e um inglês melhor do que o meu, bem melhor. Um rapaz fala muito bem, o que nós recebemos ali, passou ali, exatamente quando nós estávamos hospedados, um grupo de missionários da Romênia, e servimos ali de intérpretes para eles, e o Justino domina o inglês de uma maneira incrível, um homem muito inteligente. Então, a liderança daquela igreja, você tem Máquina, Justino, e depois esse grupo de líderes que eu me reuni com eles. Uma palavra do Justino agora para vocês aqui. Aumenta o volume e manda. Boa tarde, comunidade Carisma. Aqui eu sou o Justino, da Igreja em Assuns. Nós queremos agradecer bastante pelo vosso gesto, pela vossa generosidade, por aquilo que vocês fizeram para conosco. Então, nós como Igreja em Assuns estamos muito agradecidos e estamos vendo essa gente que hoje recebemos roupa e por aquilo que vocês doaram, conseguiu-se comprar alguma roupa para abençoar a Igreja em Assuns. E eu estou vendo a felicidade da Igreja em Assuns, aqui a alegria nos seus corações. E em nome da Igreja, eu queria dizer muito obrigado à comunidade Carisma e oramos e rogamos que Deus continue abençoando vossas vidas e orando esse coração generoso que vocês têm para com a Igreja aqui em Assuns. Que Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus. Boa. Põe na próxima tela e para. Deixa nessa aí por enquanto. É interessante como alguns pequenos atos de generosidade podem gerar coisa tão profunda no coração daquelas pessoas. Tem vários testemunhos que não dá tempo de eu expandi-los aqui com relação a essas roupas. Pessoas, por exemplo, que estavam dizendo assim, falou, olha, eu não sei nem... eu não sei como é que alguém que não me conhece pode ter tal cuidado por mim que eu estou aqui. É assim que as pessoas se referiam a esses irmãos que investiram nesses recursos, né, para a gente poder fazer isso lá. Agora, nesse lugar, segura essa tela para mim, nesse lugar, eu encontrei uma dificuldade que me veio com uma ideia. Essa ideia, na verdade, foi uma menção que o Kleber fez. Eu falei, Kleber, é por aí. Vamos ver se a gente consegue fazer isso, solucionar esse problema deles. Nessa reunião da igreja que nós tivemos, não estavam todos os irmãos. Não dava. Alguns levaram 2, 3 horas para chegar no local, mas alguns não conseguiram chegar. Temos pessoas com deficiência. Temos uma mulher, por exemplo, que tem 2 filhas que são deficientes mentais. E não tem condição de chegar num lugar desse indo a pé. Porque os trajetos são muito longos, muito difíceis até mesmo. De moto, confesso para vocês que doeu um pouquinho de tanto as trajetórias que a gente fez naquele lugar. Bicicleta, em alguns pontos, é até mais adequado. E aí uma ideia surgiu e nós tomamos mais um passo. Nós resolvemos fazer algo. Nós procuramos ver os diversos vilarejos que eram atingidos
Interessante que, estrategicamente, temos pessoas convertidas e já maduras, cuidando de outras, em cada um desses lugares. Alguns deles são os lugares onde tem os nossos poços, e essas pessoas são as que supervisionam e cuidam ali dos nossos poços também. Resolvemos, então, dar um presente para essas pessoas. Era um investimento para a igreja, para eles servirem a igreja, mas dado para eles, para que eles possam cuidar daquilo como se fosse um bem para a família. Inclusive do Máquina. O Máquina foi para lá e para cá comigo com uma moto que já não estava mais em condição de se fazer tudo aquilo. Em pequenos trajetos, a moto até que aguentava, uma cinquentinha, até que aguentava. Mas trajetos maiores, eu mesmo sofri juntamente com ele ali, para poder chegar em alguns lugares. E nós resolvemos fazer um investimento também ali, queria que vocês vissem. Põe o próximo para mim, por favor. Olá, irmãos. Está aqui, na África novamente, com esses irmãos queridos. Vocês estão aqui junto comigo agora. Nós estamos na casa do Kleber, em Quelimane, e vieram aqui agora nos visitar, a nosso pedido, esses irmãos queridos aqui, que são a equipe de ministério que trabalha lá na ilha de Inhações. Então você tem aqui o Máquina, que falta ali também aqui o seu companheiro de trabalho, Justino, e mais os demais irmãos que trabalham aqui juntamente com o Máquina em todo esse trabalho que é realizado lá em Inhações. O que nós encontramos como uma boa ajuda que nós poderíamos dar aos irmãos era procurar alguma coisa que facilitasse o trabalho da igreja naquele lugar. Eu mesmo estive com Máquina lá, fomos a lugares longe, de moto, gente, e longe. Levamos muito tempo para chegar, de moto, muito tempo para chegar. Então tem pessoas se convertendo em várias partes daquela grande ilha. E quando vai fazer a congregação dos irmãos, não dá nem para todo mundo vir, porque algumas pessoas levariam horas para chegar lá, indo a pé. Então nós pensamos em uma ajuda que nós, lá da Carisma, poderíamos fazer para os irmãos. E chegamos nessa conclusão aqui que vocês vão ver. Olha só. Bicicletas. Bicicleta é um meio de transporte muito importante para os irmãos, muito fácil, muito prático, ele entra em qualquer trilha. Vocês já devem ter visto algumas filmagens comigo, as trilhas como são. Então eles conseguiram, eles conseguem com as bicicletas chegar nesses lugares. Isso facilita muito o trabalho. Numa bicicleta dá para carregar boa parte da família, às vezes chega a carregar 3, 4 pessoas numa bicicleta. Dá para transportar arroz, dá para transportar as coisas que eles precisam, tanto para uso pessoal, quanto para uso da igreja também. Porque quando alguém fica doente lá no lugar, o que se faz? Senta-se o doente aqui na garupa, amarra-se com uma capulana, esses panos bonitos que eles têm aqui, o doente na pessoa que está a dirigir a bicicleta e leva o doente para o hospital. Então são esses irmãos agora que vão desempenhar esse serviço social lá no lugar com essas bicicletas que os irmãos doaram. Não só isso, como eu andei muito tempo com Máquina lá, resolvemos fazer uma coisa aqui também. Nós doamos uma moto também para o ministério. Eu achei que isso aqui é muito importante. Gente, não é luxo, acredite em mim, não é luxo. É necessidade para que se consiga fazer rapidamente algumas coisas que teria muita dificuldade de se fazer lá naquele lugar. Seria mais ou menos como se você morasse aí em São Paulo e trabalhasse para lá do Shopping Eldorado, por exemplo, morasse aí na Carisma e trabalhasse para lá do Shopping Eldorado, para lá da USP, e não tivesse transporte público e não tivesse carro, e tivesse que fazer tudo isso a pé. Dá para imaginar um negócio desse? Pois é, são essas distâncias, só que pelo meio do mato, com trilha, lugares difíceis, são essas distâncias que eles caminham, que eles andam aqui. Então estamos investindo uma moto aqui para o Máquina. A moto dele que eu andei vai ser investida num outro ministério, num outro ministro aqui também da ilha de Inhações. E aqui também algumas bicicletas que vão ser usadas por esses irmãos para ajudar com que eles vão até os grupos pequenos, possam se reunir com os irmãos, possam se reunir com as famílias, estudar a Bíblia com essas pessoas que moram tão longe, discipular os novos convertidos. É para isso, é a Carisma procurando investir também na obra de Deus que é feita pelos nossos irmãos
aqui na África, Moçambique, Zambésia, Ilha de Inhações. Deus abençoe você. Muito bom também. Parabéns aos irmãos que investiram. Vocês não imaginam o rosto deles quando eu estava dando essa notícia para eles. Era assim... teve um deles que ele ficou assim sem acreditar que fosse verdade aquilo. Não é? É mais ou menos como se você morasse aqui na Carisma, por exemplo, e tem que trabalhar lá perto do Eldorado, do Shopping Eldorado, lá embaixo, lá na Ponte Eusébio Matoso, e você tivesse que ir a pé o tempo todo e alguém te desse um carro 1000. Seria mais ou menos isso. É como soa ali para aquelas pessoas. Isso vai possibilitar aumentar a comunicação da igreja naquele lugar, porque às vezes eles passam dias, se não quase semanas, sem notícias de alguns irmãos, porque não dá para saber, não dá para ficar indo lá saber como é que estão os irmãos. Então é a maneira de aumentar a comunicação da igreja. Alguém fala, por que eles não telefonam, né? Não tem sinal de telefone, meu irmão, entendeu? Não tem luz elétrica, não tem nada disso, tá? Sinal de fumaça, não chega, entendeu? Então, aumentou a comunicação, e isso é servido também, quando eu falei ali, eu não estou brincando, eu vi doentes sendo carregados, é dessa maneira que se carrega doente lá. Se amarra o doente no condutor da bicicleta e leva o doente para um hospital, por exemplo. Quando eu falei ali 3, 4 pessoas na bicicleta, é porque eu vi isso lá. É verdade, é assim mesmo. Porque são percursos muito longos que é feito dessa maneira. Pode colocar as próximas fotos, são fotos do mesmo assunto, da nossa reunião lá com eles, onde eu estava contando para eles o assunto. Continue. Aqui eles com as bicicletas também. Essa senhora, por exemplo, é uma das pessoas ali, é assim que ela carrega a criancinha, mas agora tem uma bicicleta para poder andar. Essa reunião com eles foi marcada às 11 da manhã, para eles terem tempo de chegar. Alguns saíram da sua casa, volta na anterior, alguns saíram da sua casa perto das 7 da manhã, para poder chegar lá, para essa reunião nossa. Mas está bem. Eu não fui lá somente para esse lugar, esse é o lugar principal. Na nossa comunidade, tem diversas frentes que nós já ajudamos lá. Por exemplo, nós já ajudamos em uma outra região, uma igreja na área da plantação. Fizemos doação de sementes, eu acabei me esquecendo de colocar foto aqui para vocês, mas doamos sementes e foi feita uma plantação de abacaxis. Essa plantação de abacaxi já está grande, dando colheita, gerando empregos, e inclusive se tornando renda e sustento para irmãos ali da própria igreja. É um negócio muito legal, só que numa outra região que nós fizemos isso. Numa outra região, nós investimos, foi na área do futebol, e me lembro quando me reuni com aquele grupo de jovens, né, e ensinei para eles bastante sobre o amor a Deus, o amor às pessoas. Eu vou lá sempre com a mesma mensagem, amar como Jesus amou. Nesse caso dessa ilha, uma ilha onde eles têm uma forte presença muçulmana lá no lugar. E eles começaram a evangelizar através da vivência. Então, o que os rapazes fazem? Olha a reunião da igreja como é. Eles se reúnem, oram juntos, pegam seus machadinhos e foices, vão para a mata, cortam árvores, cortam paus, e vão depois construir uma casa, por exemplo, para uma senhora, para uma viúva, que mora, às vezes, debaixo de folhas ou de cabanas que estão caindo, e eles reformam a casa dessas mulheres, e as pessoas da ilha ficam perguntando por que é que vocês amam tanto assim, dessa maneira. É muito lindo de ver como que é a obra de Deus nesses lugares. Mas nós estamos nos dedicando especificamente agora nessa terra, na ilha de Inhações. Mas, terminada esta obra lá, eu voltei aí para Quelimane, aqui já é na capital, né, onde eu pedi para eles irem até lá para buscar as bicicletas. E aí eu fui me reunir com os pastores. Vieram pastores de diversas regiões, diversos lugares. Pastores que andaram quilômetros, como eu disse, um senhor
que chegou a usar 2 dias, por exemplo, e pouco, 2 dias e meio de viagem de bicicleta para se chegar nessas reuniões. Pode parar por aí por enquanto. E nessas reuniões com pastores era um tempo muito gostoso. Qual era o meu tema? O mesmo. A única diferença é que ele era muito mais profundo, muito mais detalhado, era com pastores. O culto começava às 8 da manhã e terminava com o almoço, não é? E os cultos são muito longos, cantava-se um pouco menos, o tempo maior era mesmo de estudo, mas era muito gostoso nós examinarmos cada texto das Escrituras. Eu queria mostrar para eles como que era a igreja no princípio e mostrando especificamente que a igreja era um povo que amava, que aprenderam com Jesus a amar e que a igreja praticava isso. Então eu comecei a desafiar os pastores a servir a sua comunidade, a servir a sociedade, a eles usarem a sua estrutura da igreja para ela ser um serviço à comunidade ao redor. Isso já vem sido praticado, porque outros anos nós temos batido na mesma tecla lá. Então, algumas igrejas têm transformado a sua igreja o seu local de reunião em lugar de reforço escolar. Outros, por exemplo, fazem curso de alfabetização de adultos. Outros, por exemplo, têm feito lugar de posto de atendimento médico ali no seu local de reunião. E isso tem servido à sociedade, isso tem sido um resultado muito interessante, é uma característica diferente que está se dando ao cristianismo naquela região e com a prática desses pastores. E eu queria mostrar como que é gostoso ver esses pastores cantando. Eles com suas famílias, porque estavam alguns deles com as esposas, outros viajaram sozinhos por causa da distância. Mas eu gostaria que vocês vissem um pouquinho como é que é o nosso momento de culto ali. É muito gostoso. Dá uma olhadinha aqui, por favor. Vamos ver se a gente tem aqui. Ó. Estava com o iPhone assim, não dava para fazer direito, mas vamos ver se vocês conseguem identificar. É muito gostoso de ver, é muito gostoso de participar. Esse é um culto bem característico deles sempre alguém puxa uma frase, os outros respondem, puxa uma frase, os outros respondem, e daqui a pouco todo mundo aprendeu o cântico e repetem, e não tem fim, fica. É muito gostoso, porque o conceito deles é que nós devemos sempre, a maneira deles cultuarem a Deus é fazendo uma festa para Deus, entende? Essa é a ideia deles de culto, e é uma coisa bem contagiante isso lá. Bom, além desse tempo ali com os pastores, e o tempo muito gostoso que foi, eu fui conhecer também, já há algum tempo que eu conheço esses irmãos, por exemplo, em 2008 ou 2009, não me lembro, eu fui visitar essa escola. Essa escola é interessante, esse casalzinho é maravilhoso, eles eram até recém-casados, e põe a anterior, por favor, mantém na anterior. Essa foto que é de 2008 ou 2009. Quando fui visitá-los, eles fizeram uma escola, interessante, é uma igreja na cidade que dá suporte a essa obra social. E é uma escola voltada para as crianças órfãs. Mas deixa eu te explicar como é que é o órfão lá. Quando morrem-se os pais, essa criança ela é adotada pelos tios ou por parentes. Só que ela acaba virando o escravo da família. Então, ela trabalha para a família, ela é o escravo da família, e ela não tem direito a estudo, ela não tem direito a nada, ela está condenada a ser assim. Então, essa escola ela foi feita exatamente para atingir essas crianças. Lá, a criança trabalha assim. Então,
o problema é que essas crianças, exatamente porque são órfãos, os pais não ensinaram a trabalhar. E porque não ensinaram a trabalhar, eles apanham, eles não fazem o trabalho direito e tudo mais. Então, nessa escola, não só alfabetiza a criança, dá curso para a criança, tem o curso do Estado, tá? É o curso oficial que é dado, mas também se ensina trabalho para a criança, para que ela possa obter renda e, assim, ter uma certa independência quando crescer e não ser um eterno escravo daquela família. É assim que é feito o trabalho ali. Além de um acompanhamento psicológico e tudo mais, um trabalho muito legal que é feito. Agora, eles só tinham essa classezinha aqui, não é? Feita de choupana, tudo mais. Visitei, fotografei o mesmo local, coloca para mim. Agora já está com telha, está cimentado, tudo mais, mas não só isso. Mostra as próximas fotos. Já foram construídas outras unidades em outros... Ali mesmo, eu estou no mesmo terreno, e aqui são as classes por dentro. Eu lamento que as fotos estão saindo muito escuras aqui. Talvez diminuindo as luzes possam nos ajudar um pouquinho aqui mais, tá? As classes estão bem organizadinhas, elas já estão uniformizadas, já tem carteiras. Antigamente eram troncos de árvores no chão, não é? E isso tudo é projeto de uma igreja que eu achei muito parecida com a Carisma nos seus conceitos. Mas já eu apresento essa igreja aqui para vocês. As crianças aprendem, podem seguir para a gente. Elas aprendem plantio, tem agrônomos que estão lá dando curso para elas. Aqui foi uma foto que eu tirei de uma aula prática de plantação para essas crianças. Esse é o plantio que é feito de forma organizada, com técnicas mais modernas. Eles, por terem contato com algumas ONGs, eles conseguem produtos que são feitos especificamente para lá, ou seja, uma beterraba modificada, na qual ela possa ter uma vitamina mais específica ao que eles precisam ali. É um trabalho muito legal e muito bem feito e muito bem acompanhado. Pode seguir para mim, por favor? E aí está. No domingo, no último domingo antes de vir para cá, eu estive pregando nesta igreja, Life Church. É uma igreja multicultural, como eu particularmente nunca vi na vida. Então ali tinham, por exemplo, eu estou pregando e sendo traduzido para o inglês. Quem está me traduzindo é uma australiana. Então, eu conheci ali pessoas da Inglaterra, dos Estados Unidos, de Zimbábue, Zâmbia, Nigéria, Malawi, África do Sul, Portugal também, e além dos moçambicanos que ali estão, e alguns outros lugares que eu não estou lembrando aqui. Tenho fotos lindas, inclusive, que eu vou postar durante essa semana. Me acompanhe no Facebook, eu vou postar muitas delas, que é lindo ver a diversidade cultural dessa igreja. Uma igreja grande, como vocês veem, e muito legal, com uma visão forte de obras sociais, e que, muito gostoso, cantam em inglês, cantam na língua, e olha aqui, esse é o telão de lá. Vê se vocês conseguem identificar, tem 3 línguas aqui, não é? Então, vocês estão vendo em cima o cântico em Shuabo, Kaoligana na Yesu, já até aprendi, né? E ninguém é igual a Jesus, em português, e ali, Nobody's like Jesus, ou There's no one like Jesus, que está em inglês, que eles cantam em diversidade de línguas ali. É uma coisa muito gostosa participar de um culto ali com esses irmãos. Então, oramos juntos, abençoamos juntos, incentivei que eles continuem nessa obra de alcance, porque eles alcançam o quê? As pessoas, os estrangeiros que trabalham ali, lá na capital, né, no caso, alcançam as pessoas que são de outras nações. Tem sido um oásis para essas pessoas que não teriam igreja para se reunir. Um tempo muito legal e muito gostoso, e com uma visão de obra social muito grande. Eles têm algumas obras sociais, fui visitar um dia só essas obras sociais deles, e foi um privilégio estar ali com eles. Tá aí, de fotos tenho essas, e aqui a minha parte final. Lá é um lugar realmente muito lindo, lugares fantásticos que vi. Dentre eles, essa praia que você não está vendo ninguém a quilômetros de distância, ali é o Oceano Índico, Praia de Zalala. Não passamos quilômetros e quilômetros sem ver pessoas. Realmente um lugar maravilhoso. E aí comecei a mirar já para voltar aqui para casa. Essas são as lições da África, e eu queria convidar você agora a abrir sua Bíblia comigo, em alguns textos bíblicos. Eu vou começar com Lucas 15. Lucas, capítulo 15,
Eu não vou me prolongar muito, mas quero tirar algumas lições daqui. Eu vou citar todos esses textos ao longo da minha mensagem, mas vamos fazer apenas a leitura de Lucas 15. Se você quiser anotar os demais. O texto que vou ler é Lucas 15, de 11 a 24. Antes de continuar aqui, queria agradecer aos irmãos pela paciência que tiveram. Obrigado aos irmãos aqui da parte administrativa da Carisma, que deram todo o apoio. Meus companheiros de ministério, que deram todo o apoio para mim, quando eu estive por lá. Minha família também, que me deu muito apoio de estar lá, ministrando esse povo. Quando a gente volta de lá, agora deixa eu falar de mim, tá? Não está no meu esboço, não está nada. Quando a gente volta, eu vou confessar uma coisa para vocês, você volta bagunçado. Emoções das mais diversas, porque você pega uma situação triste e ri ao mesmo tempo. E as situações ficam tão assim que as suas emoções acabam ficando à flor da pele. Eu confesso aqui para os irmãos. Eu estava com as emoções tão à flor da pele que eu acho que assim, se tocasse o hino nacional brasileiro, eu chorava. Verdade. Vocês terem uma ideia, eu vou contar uma minha, vai, deixa eu contar. Tá bom, vou abrir uma minha. No voo, sentei-me ao lado de um casal venezuelano, um casal maravilhoso, gostei demais de conhecê-lo, colombianos venezuelanos, agora me confundi, eles são venezuelanos e moram na Colômbia, acho que é assim, ou vice-versa. E vim conversando com eles e contando das obras sociais, e eles ficaram fascinados, muito legais, e ela muito divertida, aquela senhora. E no voo, aquele momento do voo em que se apagam as luzes, vão dormir e o sono não vem. Vamos assistir filme. E olha um filme, olha outro filme, escolhi um filme para ver, um filme romântico, imagine. A mulher ao meu lado escolheu uma comédia. Eu não escolhi comédia porque eu estava sem graça para ver comédia. E daqui a pouco a cena devia ser cômica, porque ela ao meu lado rindo alto, e eu olhando assim, e... Sabe quando você tenta segurar o choro e fica... Ainda bem que foi no fim do filme, peguei aquele tapa-olho, pus e encharquei. Devia ser uma cena das mais estranhas possíveis. Mas essas emoções me fazem pensar muito no valor da vida. Há determinadas experiências que a gente tem na vida que a gente não vai querer esquecer nunca. Agora, o legal foi que exatamente nesse filme eu vi algo que vou narrar para vocês aqui agora, que faz parte da minha mensagem. A pessoa tinha feito uma caixinha de madeira. E nessa caixinha de madeira, alguém perguntava para ela, o que é essa caixinha de madeira? Aprendi com meu pai, carpi junto com ele. E dentro dela, eu quero guardar uma lembrança que me remete a alguém ou a alguma cena, mas que eu quero carregar comigo para o resto da minha vida. Eu pergunto a você, existem pessoas, coisas, ou melhor, cenas, existem momentos da sua vida que você quer guardar com você para o resto da sua vida? Existe isso? É sobre isso que eu quero falar, porque Deus coloca na nossa vida algumas experiências para serem marcantes, para a gente carregá-las conosco para o resto da vida. Eu vou ler aquela história chamada Parábola do Filho Pródigo. Em Lucas 15, do versículo 11 ao 24, diz assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. Acompanhe na sua Bíblia, por gentileza, e se alguém tiver sem Bíblia ao seu lado, você ofereça para que ela possa acompanhar a leitura. Um pouquinho de luz, pessoal da técnica, um pouquinho de luz para que as pessoas consigam ler a Bíblia, por gentileza. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Sim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos.
Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Quero notar com os irmãos duas experiências marcantes aqui. A primeira, uma que está oculta no texto. O jeitão gente boa que era esse pai, a maneira como aquele pai tinha tratado seus empregados, fez com que o filho, lá distante, estando tudo errado na sua vida, ainda acreditasse que o seu pai fosse um cara misericordioso, bom, que ele poderia encontrar algum tipo de perdão com seu pai, ou pelo menos o seguinte: olha, se eu for tratado pelo menos como um dos empregados do meu pai, eu já vou ser muito bem tratado. Note, o pai tratava tão bem os empregados, que mesmo distante o seu filho ficou marcado com aquela experiência que ele tinha com seu pai, ou alguma experiência que ele viu o seu pai tratar bem pessoas quando ele era criança, talvez no passado. Uma outra coisa que você vê é uma maneira como aquele pai recebeu seu filho de volta. Fez com que esse encontro ficasse marcado na memória daquele filho para sempre. Esse menino esperava assim: olha, você não merece, vai lá cuidar de porcos aqui comigo, ou cuidar de alguma coisa aqui, ou lá da fazenda, mas você não é mais meu filho. Não, bem o contrário. Você é meu filho sim, não mudou nada entre nós, eu te amo, restaurou o filho, abençoou o filho. Foi incrível o que esse homem fez com o seu filho. Eu tenho certeza que esse filho, essa imagem, essa cena, ficou gravada na mente desse rapaz para o resto de sua vida. É uma história que Jesus conta. Imaginando-a como cena real, deve ter marcado toda a vida desse rapaz. Quando a gente vive bem a vida que Deus nos deu, ela nos proporciona nós vivermos alguns momentos únicos que vão ficar para sempre registrados na nossa memória. Talvez você consiga se lembrar de alguns momentos preciosos que você já teve, por exemplo, com Deus na sua vida. Aqueles momentos marcantes. Ou, por exemplo, algum momento precioso que você já teve com seus pais. Me lembro uma vez, na minha casa, quando me reunindo ali com um grupo pequeno que se reunia na minha casa, e eu abri para eles dizendo: lembrem, cada um de vocês, uma experiência que vocês tiveram com seu pai. Era especificamente sobre o pai naquela noite que eu estava tratando. E é interessante ver algumas pessoas, já até mesmo idosas, lembrarem de relacionamento com os pais quando eram bebês, quando eram crianças. Aquilo ficou marcado para o resto de suas vidas. Você deve se lembrar de algumas cenas gostosas que você já teve com seus pais. Uma cena marcante, algum momento marcante que você teve com seu cônjuge, com sua esposa, com seu marido. Aquela experiência de amor, de relacionamento, aquela experiência gostosa que você teve. Experiências gostosas com os filhos, você não esquece nunca. Aquelas gostosas de contar para os outros, aquela engraçada que marcou a tua vida. Experiência com amigos que você lembra anos após anos e não se esquece delas. Experiências que você teve até mesmo consigo mesmo. Me lembro naquela imensidão de praia que eu tinha mostrado aqui para vocês, me distanciei do grupo que eu estava junto, fiquei sozinho num lugar, sozinho, no nada, sem ninguém, estou eu e eu ali, Deus. Não é? Um momento gostoso, onde você tem um encontro consigo mesmo também. Todas essas coisas ficam armazenadas num lugarzinho especial da nossa memória, que a gente carinhosamente chama de coração. São momentos assim que marcam a história e a vida da gente, a gente não quer perdê-los para sempre. Se a gente pudesse
fazer de fato uma caixinha e colocar dentro delas algumas coisas que pudessem lembrar essas cenas para sempre, para que sempre que a gente recorrer àquelas memórias, trazer aquelas cenas novamente, mas com todos os sentimentos em que ela trazia. É interessante que nós fizemos aqui, alguns anos atrás, uma peça chamada Zícaron. E a palavra Zícaron significa exatamente isso, essa memória. São memórias marcantes que, quando você se lembra delas, você não vive uma saudade ou uma nostalgia, não é uma tristeza de que aquele tempo passou, mas, ao contrário, aquela memória é como se ela ligasse o passado e o presente, fazendo com que aquele mesmo sentimento ficasse hoje aqui também. Não tem gente, por exemplo, que a gente gosta tanto, que se a gente pudesse, a gente colocava dentro de uma caixinha e levava para tudo quanto é canto? Não tem gente assim? Não tem situações que você gostaria de levar junto com você? Não dá vontade de pegar alguns cheiros e colocar numa caixinha só para você levar com você e sentir depois? Pois é, tem momentos que são tão assim, não tem nem explicação, né? Na vida da gente, não é? Isso são chamados momentos únicos. Há momentos na vida da gente que são únicos. Nós não queremos esquecê-los. Lembrar-se deles não nos traz nostalgia, mas nos faz revivê-los. Inclusive, quando nós fazemos coisas parecidas, coisas semelhantes, que lembram aqueles momentos, aqueles sentimentos se transportam no tempo e se ligam com esse novo momento. Vindo para cá, hoje de manhã, uma experiência que tivemos no carro, vindo agora de manhã. Estamos vindo de manhã para cá, estavam algumas canções no carro de adoração, mas desconhecidas para nós. A Magda falou, deixa eu colocar minhas músicas aqui. Resolveu colocar uma delas, e a hora que ela colocou uma canção, falei, meu Deus, eu não sei se você projetou aquilo ou colocou aleatoriamente, mas caiu numa canção marcante para mim. O Dudu estava no carro com a gente, e eu falei, Dudu, deixa eu te contar uma coisa. Alguns anos atrás, eu estava num caiaque, lá em Ilhabela, e eu comecei a cantar essa canção que você está ouvindo aqui. E foi durante esse momento que eu estava cantando essa canção que Deus falou comigo para eu começar a Carisma. Foi exatamente ali. E a Magda colocou de manhã essa canção e me trouxe a mesma sensação. Tanto que assim, teve um momento que eu falei, deixa eu parar de falar que eu quero cantar. Eu cantei um pouquinho e aí voltei a falar de novo. Interessante que esses momentos que existem na vida da gente, eles se transportam nos anos e trazem o mesmo sentimento. Gente, a nossa vida é assim. Ela é conectada em todos os seus momentos. Nossa vida é um todo. O nosso passado, eu sei que passou, mas ele é a nossa vida. E esses momentos do passado ficam ligados com a gente hoje e cabe a nós saber revivê-los. Eu tenho algumas coisas assim, esses momentos assim, e quando eu parei para analisar uma coisa que eu gosto muito. Uma vez eu parei para refletir o porquê que pela manhã eu gosto logo de cara sentir um cheiro de café. Quando eu sinto aquele cheirinho de café feito na hora, aquilo para mim é inebriante, interessante. Só que tem um detalhe, não é só um cheiro gostoso, ele me traz, eu vou usar um termo aqui, ele me traz felicidade. Eu fico feliz em sentir um cheiro. É interessante isso para mim. Eu preciso correr um pouquinho as minhas memórias e aí eu me lembrei de algo. Quando eu comecei a trabalhar longe de casa, eu já trabalhava desde os 11 anos, mas era perto de casa. Aos 14 anos eu fui trabalhar longe de casa, 2 conduções. Um menino de 14 anos sai sozinho de casa, às 4 e pouco da manhã eu acordava para ir trabalhar. 4h30. E era um momento de insegurança, de novidade, eu nunca tinha feito isso. Tudo era novo para mim, era um mundo novo que eu estava enfrentando. Era 4h30 da manhã, meu pai se levantava. Eu ia para o banho, ele se levantava e ia na padaria, esperava abrir, comprava o pãozinho fresquinho, fazia um cafezinho ali na hora, e quando eu tinha acabado de tomar banho e me trocar, estava pronto o pãozinho quentinho, com o cafezinho pronto, e aquele cheiro de café, e meu pai olhava para mim e falava, um bom dia para você.
e voltava a dormir. O cheiro de café me lembra que eu sou querido. Deu para você entender? Eu estava falando, por que eu sinto felicidade? Porque eu sinto meu pai me desejando bom dia. Eu me sinto querido por alguém. Aquele cheiro me remete a um momento único da minha vida. Momentos que eu nunca vou esquecer, mas não são nostálgicos, eu não fico triste. Ai, que saudade. Não é isso, não. É alegria. Quando eu sinto esses cheiros, eles me trazem a mesma sensação, mas agora no presente. Assim eu conecto a minha vida com o passado, fazendo com que o passado não seja nostálgico, ele seja bom, que ele não morra. Há um tempo atrás, foi numa leitura de Rubem Alves, que minha esposa me ensinou uma coisa chamada felicidade efêmera. É algo que Rubem Alves fala como sendo esses momentos únicos, de felicidade única, e que quando você se lembra daquilo, aquilo te traz as mesmas sensações. Alguns de vocês são assim com cheiro de fogão a lenha. Alguns de vocês assim são com cheiros de mato. Alguns de vocês são assim com algumas frutas, com algumas lembranças da infância, com algumas brincadeiras, com algumas palavras, com alguns contos, com algumas músicas, que simplesmente te fazem perceber que a tua vida é muito maior do que o momento presente que você está vivendo também. Essas sensações únicas, quem nos deu? Foi Deus que nos deu. E Deus nos deu para serem marcos da nossa vida, para mostrar que a nossa vida é boa e feita de coisas boas. As experiências que você tem com Deus ao longo da sua vida também, provavelmente mostram marcos de mudança e de histórias na sua vida. Em Gênesis 28, de 10 a 19, conta a história de Jacó em Betel, onde ele transforma até o mesmo nome do lugar, de Luz para Betel. Ele foi dormir, gente, e quando ele foi dormir teve um sonho, e no sonho mudou totalmente a sua vida. Interessante, era para ser uma noite qualquer, um sonho qualquer, mas não foi. Foi uma noite especial. Hoje pode ser um dia qualquer para você, mas pode não ser. Pode ser um dia especial, de uma experiência especial, uma situação única na sua vida. Temos que viver com essa expectativa de estarmos atentos para esses momentos especiais que simplesmente Deus coloca na nossa vida. Jacó teve uma outra experiência em Gênesis 32, de 22 a 32, que é a experiência do Vale de Jaboque. Aquilo mudou completamente a sua vida. Adiantou a família, adiantou todo mundo, ficou sozinho, e quando fica sozinho, uma noite de insônia. E naquela noite de insônia, uma experiência com Deus maravilhosa. Nós temos essas experiências com Deus também, que são feitas na história. Aquelas proporcionadas por Deus, mas interessante, tem algumas experiências interessantes com Deus, em que Deus sai de cena. Eu lembro uma vez o Rui citando isso aqui para nós. Deus ele é tão bom e tão amoroso, que há determinadas experiências que elas são divinas, mas Deus sai de cena. Quer ver uma, por exemplo? Vocês pais que trouxeram esses bebês aqui à frente, e vocês outros pais, tentem se lembrar do momento do parto, do momento em que viu a criança pela primeira vez, dos primeiros momentos daqueles bebês. São momentos tão únicos, tão humanos, mas tão divinos. Só que Deus sai de cena. Deus sai de cena. Deixa os dois ali. No livro de Cantares de Salomão, foi nesse que você citou, Rui. O livro de Cantares de Salomão é interessante. É a paixão de um homem por uma mulher. É o amor, é o romance de um homem e uma mulher, é os dois ali, fala de sexo, relacionamento, paixão, amor. E um detalhe, não cita Deus ali. Como não cita Deus? Porque Deus está ali o tempo todo. Mas ele sai de cena, para não chamar atenção. Que casal que gostaria de ter intimidade com alguém espiando, não é verdade? Então Deus sai de cena. Deixa os dois, porque isso é divino, isso é maravilhoso. É Ele quem causou tudo, mas sai de cena para não roubar a cena. É Deus quem gerou tudo isso, mas deixa tudo em nós, para nós desfrutarmos nossos sentimentos. Foi o caso de José, em Gênesis 41, de 50 a 52. Esse texto eu tenho aqui, diz assim: antes dos anos de fome, Azenate, filho de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Note só, tempos bons. Na terra onde eu sofri,
eu hoje sou próspero. E botou o nome e nasceu um filho. E ele põe o nome do filho Efraim para lembrar prosperidade, crescimento. Ele comemorou o nascimento do filho e foi um marco na sua vida. Manassés, ele esqueceu todo aquele sofrimento que ele teve na casa de seu pai, tempos bons, tempo de esquecer o passado ruim e colocar agora cenas novas no local. Deus curou com outras cenas. Vamos ficar atentos a esses momentos bons, a esses momentos únicos da nossa vida e que marcam a nossa história e que servem como referência do que Deus está fazendo na nossa vida. Eu quero terminar te perguntando, quais são os momentos únicos da sua vida e que você quer guardar numa caixinha e levar com você para o resto da vida? Quais são esses momentos únicos? Há momentos na vida da gente que não podem ser esquecidos, que a gente tem que carregar com a gente. Esses momentos, eles não podem ser vistos com saudade, porque senão vira dor. Esses momentos também, eles não podem ser vistos com nostalgia, senão vira melancolia. Esses momentos devem ser vistos como efêmeros, como únicos. Aqueles que, ao serem trazidos à memória, eles são revividos. E assim, o que a gente faz? Quando a gente experimenta algo assim, a gente levanta as mãos para os céus e dizemos assim: Deus, obrigado, porque eu estou vivo. E eu posso sentir isso que eu estou sentindo. Amém? Que Deus abençoe vocês e leve vocês a terem momentos tremendos, únicos, na vida de vocês também. Em nome de Jesus. Convido você a ficar em pé nesse momento e eu gostaria de convidá-lo a orar nesse instante. Pega na mão de quem está do teu lado, do teu irmão, da tua irmã. Vamos dar as mãos nesse momento para a gente orar? Vamos dar as mãos para a gente orar? Fecha os teus olhos só para não se distrair. E começa a tentar lembrar quais são momentos da sua vida que você quer guardar dentro de uma caixinha e não quer esquecer. Quais são momentos da sua vida que você não quer perder por nada? Quais são os momentos na sua vida que só de lembrar deles te dá vontade de levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus? Segunda pergunta. Quais são as pessoas que têm o maior valor na tua vida? Quem são as pessoas que só lembrar delas já te faz sorrir? Eu te convido a se propor a dar o seu melhor para ela hoje. Eu convido você a cultivar esse relacionamento, essa amizade, esse romance, esse relacionamento, talvez seja pai e filho, mãe e filha, filho e pai, relacionamento de amigos, relacionamentos que te fazem bem, você não quer perder por nada. Hoje você vai fazer um voto: Deus, eu vou dar o melhor de mim. Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a valorizar esses momentos únicos da nossa vida. Momentos que vamos guardar para sempre no coração. Peço que o Senhor nos ajude a sermos sempre gratos pela vida que o Senhor nos dá, pelas pessoas que temos na nossa vida, os amigos, os irmãos, a família. E nos ensine a sermos cada vez menos egoístas, cada vez mais cheios do Teu amor, e nos dar o melhor, fazer o melhor de nós, nos desdobrarmos para podermos provocar sorrisos nessas pessoas da mesma maneira como eles já provocaram em nós. Dá-nos graça para isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.